Outro assunto tratado também por você com o deputado Átila foi a questão econômica e as mudanças que devem acontecer na reforma tributária e no arcabouço fiscal em tramitação no Congresso Nacional. As impressões do deputado Átila Lira estão aí na entrevista feita por Sávia Barreto. Em relação ao marco fiscal, nós tivemos uma vitória muito grande em relação à educação, porque lá no Senado nós conseguimos que os senadores tirassem o Fundeb do teto do arcabouço fiscal. Era uma luta nossa, mas na Câmara, mas nós não conseguimos. Mas com isso o Senado conseguiu, ele deve voltar para a Câmara, ou seja, tanto o Fundeb como o Fundo Constitucional do Distrito Federal saíram do arcabouço. A ideia é que a gente aqui na Câmara mantenha um texto do Senado e com isso a educação ganha. Então, assim, é uma vitória muito grande para a educação pública. Esse nós tivemos até ontem com o Cláudio Cajado, relator, ele quer que isso não altere, mas enfim, nós defendemos a educação, nós vamos lutar para que o Fundeb fique fora. O deputado federal Júlio César também conversou com a Sávia e comentou questionamentos dos estados e municípios sobre reforma tributária e critério de divisão do fundo de compensação para os entes federados. A guerra fiscal, como se diz, ela existe para atrair investimento, gerar emprego e gerar renda. Com o fim, vai dar um grande prejuízo aos estados mais pobres, que têm a capacidade de atrair diminuindo a tributação. E o projeto prevê a criação de um fundo de compensação, que começa com 8 bilhões e chega até 40 e estabiliza. Como é que vai congelar um fundo que não se sabe quanto vai perder ou vai inibir o investimento, distribuído com todos os estados, principalmente da região Norte e Nordeste? Então, eu fiz esse questionamento agora e também eu sugeri que seja tributado dividendos. Só a Petrobras distribuiu dividendos no ano passado 188 bilhões. E todo dividendo de acionista que aplicou aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, não paga imposto. E os que investiram na Bolsa de Nova York, por exemplo, que é 20% dos dividendos distribuídos, eles pagam imposto. Então, nós queremos que seja tributado também dividendos distribuídos com seus acionistas. Sávia, os assuntos, eles parecem muito complexos para os leigos, para nós leigos. E quando nós vemos aí as dificuldades que os deputados, ou os impasses, quando se fala de arcabouço fiscal, reforma tributária, a gente percebe que ainda existe muito debate, muita ponta a ser aparada para que se tenha consensos dentro dessa discussão, né? Olha, para a gente entender esse nó, Joelson, por exemplo, o arcabouço fiscal foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, sofreu várias mudanças no Senado, voltou para a Câmara, não teve acordo até agora. Essa semana na Câmara foi uma semana praticamente de banho-maria, não teve nenhuma votação relevante em termos de objetivos do governo federal, porque não tem acordo. Só que precisa ser votado obrigatoriamente até 31 de agosto, porque o governo precisa aprovar o arcabouço para poder mandar a LDO, que discute o orçamento do ano que vem, que também precisa ser votado aqui no Congresso. Então, está tudo muito amarrado porque não tem acordo. O Congresso, a Câmara, ela desenha um projeto, o Senado modifica, depois tem que voltar para a Câmara a reforma tributária, por exemplo. O Eduardo Braga, o senador, foi essa semana oficializado como relator, a gente já sabia que seria ele, mas agora é oficial, e ele tem que apresentar o relatório na semana que vem, provavelmente na quarta-feira ele apresenta. Também não tem acordo. Muitas das mudanças que ele propôs, a gente sabe que na Câmara o pensamento é um pouco diferente. Então, é justamente isso que termina travando, e, claro, a reforma ministerial do presidente Lula. Se essa reforma não andar, muito provavelmente essas pautas também vão caminhar num passo meio de tartaruga. É impressionante como uma coisa está diretamente ligada à outra, né, Paula? A Sávia traz aí as informações. Você tem uma questão técnica, que é a reforma tributária, arcabouço fiscal, projetos interessantes, importantes, mas tudo vai andar de acordo com a participação dos partidos no governo. Com certeza. E além desses fatores, ainda tem um outro, que são os pedidos feitos pelos governadores a essas pontuações dos parlamentares, porque a discussão
começa agora no Congresso Nacional, mas também as questões colocadas pelos governadores. O governador Rafael Fonteles, por exemplo, vem colocando há algumas semanas que a defesa de uma ampliação desse fundo de compensação aos estados. O deputado federal Júlio César falou nesse teto de 40 bilhões, mas os governadores querem muito mais, querem um teto que chegue a 70 bilhões até 2026. Então, acho que é uma discussão com o próprio governo de onde virão esses recursos para recompensar os estados após a reforma. Impressionante, viu? Haja dinheiro para tanta coisa, né?